Escolha das provas. Questão 258. Quando na erradicidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o teu livre-arbítrio. Mas reencarnando, nós esquecemos. Então, as determinadas provas nós lembramos, ou melhor, nós vamos seguindo intuitivamente ou instintivamente. Normalmente, o casamento, a profissão e o gênero de morte. Essas três são mais ou menos delineadas no plano espiritual. Eu digo mais ou menos, porque dependendo da sua conduta aqui, você pode ir para um caminho ou para o outro. E aí dá tantos desatinos como nós vemos na humanidade. Mas, se a pessoa estiver bem sintonizada, bem protegida, ele vai ter esses três segmentos, né, que é como se fosse um destino, mas não é aquela coisa fixa, é bom entender isso, que é o casamento, a profissão e o gênero de morte. A gente vai ver mais para frente. Vamos lá. Letra A. Não é Deus, então, que ele impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar, por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao Espírito a liberdade de escolher? Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Tudo tem a permissão de Deus. E aqui os Espíritos, nessa época, não dava para aprofundar mais. Mas na série de livros Nosso Lar, mostra-nos André Luiz que tem aqueles gestores da nossa vida aqui embaixo, que vão delineando mais ou menos como que nós devemos passar de acordo com o nosso karma, com os nossos débitos passados. Então, a gente tem aqui, mais ou menos, aquilo que precisamos para seguirmos o nosso processo evolutivo. Eu sempre coloco mais ou menos, para não ficar uma coisa taxativa, impositiva, porque existe acidente de percurso, sim. É segundo a vontade de Deus? Se aconteceu, porque Deus permitiu. Mas às vezes é imprudência dos homens. Então, se a gente falar, não, tudo é igual, tudo segundo a vontade de Deus, tudo está previsto. Então, existe um destino fixo. E nós temos que tirar isso. Então, tem um padrão que nós deveremos seguir, mas no meio desse caminho tem pedras, tem espinhos, tem caco de vidro, e você tem que saber desviar deles. E lembrando que as flores mais belas, o caule tem espinho. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham, assim, o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Por isso que eu coloquei mais ou menos. Tá vendo? Então o futuro nos pertence. E nós vamos vivenciá-lo de acordo com as conquistas que tivermos aqui no presente. Então, se você quer conquistar o futuro, saiba que você tem que viver bem aqui o presente. E o presente aqui está amarrado no passado. Então, o passado berra em nossa consciência e o futuro sussurra. Você tem que afinar o dial da sua percepção para você ouvir os sussurros do futuro, ou seja, fazer o bem, trabalhar intimamente por se melhorar, evitar contribuir com as notícias falsas, com as mentiras do mundo. Tudo isso vai estar te ajudando a se melhorar. Demais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é da do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Tem um perigo. Você tem como se proteger dele? Ou você quer se expor a esse perigo? Então, se você está numa cidade onde as autoridades dizem que você tem que tomar medidas de segurança X, Y, Z, e você segue essas medidas de segurança, você está respeitando as leis dos homens e também é de Deus, porque temos que ter disciplina. Agora, se você tem que tomar medidas X, Y, Z, você toma ABC,
o inverso da situação que você tem que tomar, o risco é seu. Não é Deus que vai te castigar. Você quis correr um risco, que Deus permitiu que existisse naquela região, mas você tinha como se proteger e você não se protegeu. Vou dar um exemplo. Você viu uma colmeia cheia de mel e você quer tirar o mel. A prudência manda que você tem que ter um fumegador, você tem que ter aquele macacão apropriado para se aproximar das abelhas, com uma roupa largona, bem larga, com todas aquelas proteções, aqui na frente com aquela tela, e mais o fumegador para você acalmá-las. Aí você chega falando, não, que isso, é só umas picadinhas, eu vou lá tirar o mel. O que é da vontade de Deus? Que as abelhas te juntam, todos te picam e te matem? Ou que você usa proteção, uso da sua inteligência para criar proteção para tirar o mel? Então, nós temos que saber escolher as ações que nós vamos tomar, nós temos que pensar nas ações que vamos tomar, naquilo que vamos fazer. Se nós não procurarmos entender isso, nós nos complicamos. É necessário tomarmos as medidas compatíveis com as nossas necessidades de aperfeiçoamento, com as nossas necessidades de crescimento. Portanto, se você quer tirar o mel, use a roupa de proteção adequada, use o ferramental adequado, e aí você vai correr muito menos risco e vai colocar as pessoas também em menor risco, certo? Aí você fala assim, não é fácil, eu vou lá, faço uma fogueira na boca da colmeia, elas morrem todas e eu tiro o mel. É permitido matar? Então nós temos que ter a prudência, tudo nós temos que medir o lado pró e o lado contra, para nós termos total segurança de agirmos com segurança. Esse é o ponto-chave que nós temos que entender para vivenciarmos bem a nossa vida aqui na Terra, a nossa experiência aqui na Terra. Questão 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades ocorrem por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. O que nós explicamos anteriormente deixa para nós uma boa visão dos fatos, de como podemos interferir positiva ou negativamente na nossa própria existência, nossa própria reencarnação. Porque as coisinhas menores no meio do caminho, não foi Deus que colocou para nós. Faz parte do processo de vida aqui na Terra. Então, um momento que tem algum tipo de doença, que tende a se estender como uma pandemia, você vai caminhando por uma estrada, você viu que a chuva está muito intensa, você vê um posto de gasolina, em vez de você parar ali, você quer continuar correndo risco. Então, tem determinadas situações que o bom senso tem que falar mais alto. Não está previsto no meu karma, eu vou continuar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou de seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinadas espécies. Então, quais as lutas que você tem que passar reencarnado aqui, ali ou acolá? Cada lugar que você está reencarnado tem o tipo de padrão que você vai encontrar, o tipo de adversidade. Se você reencarnou no Brasil, você tem um compromisso de início com a fé. Segundo, você terá que lutar com muitas dificuldades. Se você reencarna na Rússia, você vai ter que ter muita disciplina e vai ter que saber como se conduzir dentro da sociedade. Se você se reencarna na Europa, você vai estar exposto a uma série de riscos em nome de uma liberdade que talvez não seja compatível com a sua evolução sofrer um desses riscos, como o aborto livre, por exemplo. Se você reencarna nos Estados Unidos, também você tem uma porta aberta para cometer uma série de erros que pode complicar suas futuras reencarnações. Então, em cada um desses países,
tem um lado positivo, logicamente que tem, e tem aqueles lados que exigem de você uma posição mais firme, porque senão a visão que nós temos dos países como ser humano encarnado é uma, o que os espíritos têm é outra. Portanto, a fila para reencarnar na África é muito maior do que para reencarnar em qualquer outro país. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Eu tinha um colega de trabalho que ele nasceu dentro de uma comunidade carente no Rio de Janeiro. E ele ficava muito nervoso, com muita raiva, porque dos colegas dele de escola, poucos estavam vivos. Ele estava com 32 anos, 33 anos. Então, a maioria dos colegas dele de escola, homens e mulheres, já haviam morrido antes dos 33 anos. Você imagine, de uma sala de aula de 30 crianças, que como eles estudaram na mesma escola, então foram da primeira série até terminar o segundo grau, dessas 30, só tinha uns 4 ou 5 vivos. Qual o gênero de risco que eles estavam expostos e qual caminho eles seguiram? Por que ele estava vivo? Ele optou por estudar, ele optou por obedecer aos pais, ele optou por seguir uma porta mais estreita que tinha dentro da comunidade. Os outros, por várias circunstâncias que não nos cabe julgar, entraram pela outra porta e acabaram mortos as mais variadas formas de eliminar a vida que tem dentro dessas comunidades carentes. Então não compete a nós fazermos o julgamento, quem julga é Deus. E quando a gente foi mostrando para ele a doutrina espírita, explicando para ele a proteção espiritual e o mérito que ele tinha tido de sintonizar com o bem, ele deveria agradecer a Deus e orar pelos amigos dele que tinham perecido, porque eles não tiveram essa força íntima, e, portanto, a responsabilidade dele de ajudar aos que estavam na retaguarda era maior, porque ele teve o entendimento, ele teve a compreensão, e a partir dali, então, ele teve que começar a tomar as devidas ações, as devidas atitudes, para se educar mentalmente, para tirar aquela revolta do seu coração, porque ia muito mais contra ele do que a favor, já que ele tinha vencido a primeira etapa das dificuldades. E assim é com todos nós. Vencemos uma etapa, vamos estender as mãos, vamos ajudar, vamos mostrar às pessoas o caminho que devem seguir, o caminho que devem procurar conquistar para se melhorarem, para estarem melhores. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabe que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairá, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Olha que interessante a colocação. Você vai caminhando por uma rua cheia de buraco, por uma estrada sinuosa cheia de buraco. Se você cai, é porque você não foi prudente, mas você pode passar até o final sem cair num dos buracos. Da mesma forma, se você andar na rua, cair uma telha na sua cabeça, não é porque estava nos seus desígnios. Uma série de fatores aconteceram para que aquilo ali se sucedesse. Então tem coisas muito estranhas. Mas tem uma coisa interessante. Nós conhecemos a história de uma freira, ela tinha um câncer no cérebro. E ela procurou fazer os tratamentos naturais, porque pelo meio químico não tinha saída. Ela foi fazendo vários tratamentos naturais, ficou curada do câncer no cérebro. E ela ficou muito feliz, foi ajudando, comentando com a comunidade dela, tornou-se uma grande divulgadora da homeopatia. Passado 2 anos, ela estava fazendo uma caminhada pelo interior do Nordeste e sentou à sombra de um coqueiro. Um coco lhe cai na cabeça e ela morre. E aí a gente sempre comentava, ela lutou tanto para se curar e um acidente levou-a à fatalidade da morte. Ou seja, aí a gente entende pela doutrina espírita, cumpriu-se o tempo dela.
não precisava dela ficar mais. Então, partiu. Agora, não dá pra gente falar que está no destino dela isso ou aquilo. A gente tem que entender que todos nós temos um tempo para ficar aqui. E ali, cumpriu-se. A alegria dela de ficar curada, a alegria dela de ajudar as pessoas a entenderem que existia uma possibilidade de cura com as terapias naturais, ajudou muita gente. E chegou o momento dela partir, chegou o momento dela ir, voltar para o mundo espiritual, voltar para junto daqueles realmente lhe são afins e para o mundo real do espírito. Questão 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que ele se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Se você está junto com aquelas pessoas que acham comum roubar, acha comum passar a perna no outro, e você não faz isso, você cresce, você conquista, você ganha. Agora, você consegue sair ileso de um grupo que age assim? Da mesma forma a promiscuidade, da mesma forma tantos outros vícios humanos, fumar, beber, usar droga, não querer trabalhar. Ou seja, são várias situações que o espírito é colocado dentro daquela família para ele superar-se. Da mesma forma, tem aqueles que nascem ali como missão de orientar os outros a não cometer os mesmos erros. No livro, se não me engano, Os Mensageiros, tem um senhor que... Os Mensageiros ou Missionários da Luz, é um dos dois livros. Um senhor que ele vai ser visitado por André Luiz e a equipe que com ele estava e vê que os filhos eram todos... O senhor tinha vários filhos, eram mais de 5 filhos, eu não me lembro o número exato agora, e ali, o importante é o conteúdo da história. E ali, aqueles filhos, cada um fazia uma traquinagem diferente. Não gostavam de trabalhar, roubavam, bebiam, porque na época não tinha tráfico de drogas, então era bebida, cigarro, roubos. Começavam a trabalhar, roubavam alguma coisa e paravam de trabalhar. E um era sério, idôneo. E uma menina também muito meiga, muito delicada, e a mãe já havia morrido. E aí, o mentor do livro comenta com André Luiz. Esse senhor era o chefe de um bando de salteadores. Ele reencarnou e todos vieram com seus filhos. E esse casal de filhos que você vê, eles vieram para o ponto de equilíbrio, para ajudar ao pai, que tinha se arrependido, e aos irmãos que precisavam de alguém que lhes desse um norte, que lhes desse um ponto de referência moral para seguirem seu processo de caminhada, seguir a sua evolução. Então, como a gente vê, tudo tem uma razão de ser quando a gente vê pelo ângulo dos espíritos. Logicamente, conforme lá é explicado no livro, naquela encarnação eles não tomaram consciência até aquele momento. E alguns iam tomar mais para frente, com as circunstâncias da vida, e outros só na próxima reencarnação. Então nós queremos as coisas assim para ontem, mas tudo que a gente faz é para depois de amanhã. Colocando filosoficamente em termos de conquistas espirituais. Letra A. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E seria isso de Lost Masters? É o que ocorre em mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Tem aquela frase, né? Procure deixar um mundo melhor para os seus filhos, mas também procure fazer com que seus filhos sejam melhores para o mundo. Se nós entendermos bem essa máxima, entenderemos essa questão. Como será num planeta mais evoluído? 50, 100 anos na nossa frente. 1000 anos na nossa frente. Dá para imaginar? Se hoje, de 2000 para cá, nós desenvolvemos tecnologicamente tão intensamente, imagine um país 50 anos na nossa frente. Ele estaria no ano 2070, estamos fazendo uma comparação,
quantas tecnologias, quantas conquistas. Então, nós precisamos começar a entender por um ângulo macro, por um ângulo maior, as nossas possibilidades evolutivas, as nossas possibilidades de crescimento espiritual. Questão 261. Nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possa excitar-lhe orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc.? Certo que não. Pois bem sabeis, haver espíritos que desde o começo tomam o caminho que os eximes de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja forçosamente passar por todas estas tendências. Da mesma forma, o espírito pode pedir a pobreza e adquirir essas características também, de acordo com o seu caráter. Pode ser avaro, querer juntar cada centavo para ficar rico, e acabam ficando alguns, mas depois no plano espiritual tem as consequências, conforme está lá no livro Céu e Inferno. O pródigo, que gasta tudo de qualquer maneira e acaba ficando pobre, não tem controle sobre aquilo que tem. Os egoístas, quantos a gente vê pobres egoístas, assim como vemos ricos? Ou seja, o defeito não está em você ser rico ou ser pobre, o defeito está no caráter do espírito. E a questão dos gozos da sensualidade, a pessoa pode estar na pobreza e enveredar para os caminhos da sensualidade, por outros interesses, por outros objetivos. Ou seja, nós temos que moldar nosso caráter para passarmos pelas tentações e não sucumbirmos a ela. Não importa em que condição social nós estejamos. Isso que é importante para nós, para não cairmos nas tendências inferiores e acabar nos ferindo, espiritualmente falando, prejudicando a nossa evolução. Então, cada um de nós tem que tomar uma atitude, tomar uma ação para se corrigir, para se educar, para se melhorar. Questão 262. Como pode espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixai-o, porém, pouco a pouco, à medida que o livre-arbítrio se desenvolve. Senhor, de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixai-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor, de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho por desatender aos conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar queda do homem. Olha que interessante, tem muita informação dentro dessa questão. Quando ele fala Deus lhe supre, depois no final, ele mostra que os bons espíritos vão dando conselho. Então, os bons espíritos são aqueles ministros de Deus entre os homens, cada um na sua gradação, na sua potencialidade, na sua possibilidade, para orientar os caminhos dos espíritos. Logicamente, se você parar para pensar numa Terra de 3.000 anos atrás, um grupo pequeno de espíritos eram espíritos já com um processo evolutivo muito bom, assessorado também por espíritos assim. Conforme o tempo vai caminhando, o número de espíritos na Terra vai aumentando, com a população vai aumentando, e como a Terra era prova e expiação, apenas alguns tinham o norte a seguir. Alguns tinham um caminho direcionado para o bem. Nós vamos ver Ciro II, Akenaton, grandes nomes da política, da gerência do mundo, e com um índice de bondade, de sabedoria muito grande. Mas também nós vamos ver Cambises, vamos ver Horemheb,
vamos ver outras autoridades romanas que faliram e falharam feio, assim como tantos outros que acertaram. Mas eles tinham o poder na mão e os ímpetos naturais daquela época, daquele povo, daquelas pessoas que estavam em torno deles e principalmente dos espíritos que os assessoravam. Quem já leu a sequência de livro do Emmanuel, que nos conta a vida dos primeiros cristãos, os espíritos que ficavam assediando aquelas pessoas eram gente boa, não é? É assim que a gente fala. Ou seja, eram espíritos que estavam num processo de conflito íntimo muito grande e achavam bonito a violência, as mortes, os assassínios cruéis, até que eles começam a despertar para o bem, conseguir captar o pensamento dos bons espíritos, se arrependerem, tomarem fastio, nojo daquelas situações violentíssimas, e ali perde a graça aquele circo romano. Começam a dar valor a outros valores, a outras coisas, e a partir do momento que o Império Romano aceita o cristianismo, o circo já não tinha mais aquela graça de antes de matar pessoas. Adquiria-se um outro contorno, uma outra característica. Ou seja, o processo evolutivo da Terra de 3.000, 2.000 anos atrás eram de espíritos com condições evolutivas àquele mundo. Quando você traz para 1.000 anos e depois para 1.500 anos, para 1.000 anos atrás e para 500 anos atrás, aí você vê que já começa a ter algumas melhoras, mas ainda tem muita maldade. Aí, quando chega agora no ano 2000, há um grande trabalho de reconstrução, de espiritualização da humanidade. Há também as forças que tentam puxar para trás. O número de guerras no mundo são mínimos. E começa, então, uma nova fase. E esperamos que, da agora para frente, a fase de pacificação do mundo se torne mais evidente, se torne mais caracterizada nos corações humanos, demonstrando o processo de crescimento, evitando, assim, as quedas, que existiram muitas, em todos os níveis. Procuremos, de agora em diante, observar as nossas ações, procurar nos evangelizar, estudar o Evangelho, porque estudar o Evangelho é o momento de conscientizar a consciência, e aí a gente começa, então, a se redimir, a se melhorar, a se aperfeiçoar. Letra A. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar. Não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. A questão básica que nós temos que entender é o seguinte: os espíritos estão no plano espiritual. Quem gerencia esse plano espiritual são grupos de espíritos, cada um na sua hierarquia. Conforme nós vemos em nosso lar, tem um grupo de espíritos superiores que gerenciam a cidade a partir do Ministério da União Divina, e tem aqueles outros que vão tendo cada um a sua função. Por exemplo, Narcisa era a enfermeira-chefe. Assim como Lísias, ele tinha a função de ser um visitador. Ele passava, conversava com as pessoas que estavam lá internadas, com os espíritos que estavam lá internados. E cada um ali tinha uma função dentro da cidade, obedecendo uma hierarquia, onde os mais sábios, os mais evoluídos, comandam e coordenam, com a expressão da bondade, da justiça e da responsabilidade. A gente pode ver, então, que na hora de reencarnar, tem um departamento que dá um norte para que lado você pode seguir, qual o caminho que você pode, até o tipo de corpo que você vai ter, as doenças que você vai precisar para reparar erros do passado. Tudo isso bem avaliado por engenheiros siderais que vão dar um norte para cada um de nós. Tudo bem. Aí você vai falar assim, e Deus? Deus ajuda os homens pelos próprios homens, ajuda os espíritos pelos próprios espíritos. De acordo, se assim como Clarencio, que era na época do livro Nosso Lar, o administrador de Nosso Lar, ele obedecia a seus superiores, que obedeceriam outros superiores até chegar a Jesus. Certo? Ou talvez Clarencio obedecia diretamente a Jesus, não sabemos.
certo? E então isso é importante para nós, entender que tem uma hierarquia que vão sendo ajudados. Os espíritos que ficam apegados ao mal, chega um momento que a espiritualidade se reúne e diz, basta. E eles têm técnicas e técnicos suficientes para resgatá-los das suas regiões inferiores e impor-lhes as encarnações que forem necessárias. Então, o mal tem uma liberdade de ação até um limite, onde o nosso padrão vibratório diz, não passe daqui. Já quitamos as nossas dívidas e agora precisamos de nova diretriz, um novo rumo a seguir. E aí, a espiritualidade superior dá esse caminho, esse norte para nós seguirmos. E esse espírito, que estava aprontando, fazendo as suas organizações macabras do mal, são levados a reencarnar na condição mais apropriada ao seu resgate. E aí vem uma infinidade de possibilidades que a gente não cabe aqui fazer essa análise, nesse momento. Questão 263. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. No livro O Céu e o Inferno tem uma série de exemplos de espíritos que achavam que estavam na eternidade, porque o sofrimento, 10 minutos de sofrimento é totalmente diferente de 10 minutos de uma conversa com um grande amigo. Uma conversa agradável, enquanto você olha, poxa, já passou 1 hora e a gente nem viu. E quando você está em uma situação desagradável, 5 minutos parece uma eternidade. Só estamos dando um exemplo didático para a gente poder entender como que os espíritos interpretam esse sofrimento. E lembrando que para os espíritos saírem do sofrimento, eles têm que demonstrar arrependimento, mas principalmente fazerem oração. Mesmo que façam oração de boca para fora, é uma oração que vai dar-lhes um norte para que eles possam entender o processo que está acontecendo com eles, pedirem ajuda, serem resgatados, serem levados para as instâncias de refazimento que existem aos montes no plano espiritual, e a partir dali, de acordo com as suas condições íntimas, ele vai continuar seus estudos, ou vai entrar numa equipe de trabalho, ou volta para a reencarnação. A cada um, segundo as suas condições e necessidades. Questão 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de miséria e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem por experimentar as suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício, e cada um com a sua luta íntima. Imagine dentro de uma comunidade, conforme lá no Rio, que tem aquelas comunidades carentes enormes, quantos espíritos estão ali passando pelas suas provações redentoras. Aí você fala assim, e aqueles que vão para o caminho errado? E você tem certeza que o caminho dele foi tão ruim como a gente pensa? Talvez ao avaliar a ficha dele, olha, só fez isso. Talvez. E às vezes a gente que está achando que está muito bem aqui, aí eles vão falar assim, nossa, só fez isso? Viram a diferença? Um só fez isso, tá bom demais. E o outro só fez isso, tá muito pouco. Então não nos cabe fazer julgamento segundo as condições sociais, segundo as condições que nós vemos externamente com os nossos olhos humanos. Deixemos para que a espiritualidade superior faça o julgamento e aqui busquemos ser o mais solidário possível, sermos o mais amigos possível e trabalharmos da melhor forma possível para que o bem possa ser feito, para que o bem possa ser estabelecido nos corações humanos. Ah, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem mais demoradamente. A questão moral é uma coisa, assim, que os espíritos falam o tempo todo, trabalham o tempo todo.
E nós precisamos entender que nós estamos na Terra, um planeta de provas e expiações, onde algumas intoxicações podem mudar gravemente a nossa conduta. Portanto, no parágrafo 212 do Organon, Hahnemann deixou claro que o remédio só cura se ele interferir na mente da pessoa, mudando sua disposição mental, emocional, moral, comportamental, ou seja, o remédio tem que mudar disposições íntimas da pessoa para poder curar uma doença física. Então, muitas das vezes, quando a gente fala assim, a doença física é a cura da alma, certo? Mas a doença física está reportando-nos as tendências daquela pessoa. Onde ele tem que retrabalhar, onde que ele tem que começar a tomar certas atitudes, certas ações. Isso fica muito claro para um homeopata experiente que entende o processo. Então, nós temos que ver aqui que nós temos doenças que nos levam a estar em várias situações éticas e morais ao longo da nossa existência. Temos também as influências espirituais, baseado num conjunto de forças e situações que não é o caso da gente abordar nesse momento. Então, são duas situações: a influência física de intoxicações que mudam nossa mente e a influência espiritual da ação de espíritos. E quando combina as duas, acaba, muitas das vezes, redundando em loucuras ou crimes ou outras coisas mais. Às vezes é um crime que não é crime aos olhos dos homens aqui na Terra, mas vai responder perante as leis divinas. Por isso a Terra é provas e expiações. Por isso nós temos que estudar o Evangelho para conscientizar a nossa consciência, para amenizarmos as nossas atitudes, as nossas ações. E com isso dominarmos nossas paixões, conforme está previsto ali falando do domínio das paixões. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Chega no plano espiritual, vai ficar naquelas instâncias de sofrimento e purgação, chamado de umbral. O umbral é subdividido em muitas casas, né, e muitos abrigos de almas sofredoras, até que ele comece a despertar o arrependimento, ser levado para a instância de refazimento aí organizada, com escolas, hospitais, para que ele comece, então, a entender o seu processo de individualização, de auto-perdão e de interesse em fazer o bem. Individualização, auto-perdão, interesse em fazer o bem é que vai dar um caminho para que ele siga com mais segurança. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio que lhe seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Quando a gente vê no filme Nosso Lar, ou no livro Nosso Lar, o André Luiz, apesar da sua condição social, ele desencarna, fica na região inferior de sofrimento por um tempo, 8 anos, e ele não viu o tempo passar. Ele sabia que era uma eternidade de sofrimento até que ele faz uma oração. Depois ele fica gostosamente lá no leito do hospital, passeando na cidade, até o dia que ele desperta que tinha que fazer alguma coisa. E isso ele perdeu mais 2 anos. Então foram 10 anos para ele tomar consciência da sua individualidade e da necessidade de fazer o bem. Se você teve contato com a doutrina espírita, que procurou se instruir com a doutrina espírita, você pode reduzir esse seu tempo, porque você vai despertar de uma forma melhor. Porque os espíritos vão chegar para você e falar assim, olha, vamos começar a trabalhar, já está na hora de trabalhar. Eles esperam que você desperte. Mas tem aqueles que falam, né? Aquelas famosas histórias, na lata, né? Chega assim, ó, você não acha que tem que trabalhar, não? Então vai ter várias situações que nós temos que saber. Mas não é muito mais interessante nós pedirmos para trabalhar, nós chegarmos conscientes e falar, quando que eu vou poder começar a trabalhar? Em que eu vou poder começar a trabalhar? Não seria mais interessante, mais importante? Esse é o ponto básico. Então, no momento que você pede ajuda, é o momento que te estendam as mãos e vão ser ajudados, vão ser socorridos, vão ser amparados. Até então, você está apenas no estágio de sofrimento, um estágio de consciência adormecida, sem entender o processo que te conduz à perfeição. E, durante muito tempo, os espíritos saíam dessas regiões e iriam reencarnar, passando assim pelos grandes sofrimentos, ou cometendo grandes desatinos. Hoje, existe mais vigilância para reencarnar depois de uma certa preparação na maioria dos lugares.
Questão 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Todos nós gostaríamos, né? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão, e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Por isso que nós, de vez em quando, a gente comenta aqui, a fila para reencarnar nos chamados países ricos é pequena. E para reencarnar nos países miseráveis, a fila é gigantesca. Precisamos compreender que a visão do espírito, quando ele entende as suas reais necessidades evolutivas, é muito diferente. E, além do mais, existe uma questão chamada compatibilidade fluídica. Se você estiver dentro de certos padrões vibratórios, você vai precisar de um corpo muito resistente, de uma mãe que tem um corpo muito resistente, para te ajudar a moldar um corpo melhorzinho. Então, se você quer reencarnar na Finlândia, loirinho de olho azul, você tem que se esforçar para se purificar. Não quero dizer que todo mundo que reencarna na Finlândia é um espírito puro. Longe de dizer isso. Estou dizendo, as condições que você quer exigem de você certas preparações íntimas para que você reencarne. Da mesma forma, nós vamos encontrar na África verdadeiros missionários do amor. Espíritos que estão lá extremamente dedicados ao próximo, extremamente dedicados à transformação daquele ambiente para melhor. Certo? Ou seja, as nossas condições psíquicas vão determinar como nós vamos agir, como nós vamos interagir e também as nossas necessidades. Aí a pessoa pensa assim, lá na Finlândia é tudo muito bem organizado. Se é muito bem organizado, lá tem espíritos organizados. Lá tem espíritos que aceitam a disciplina, porque tem que ter disciplina. Os países eslavos são muito disciplinados, certo? A Finlândia é um país pequenininho, tem poucos habitantes, mas é um país muito rico. Em compensação, nós vamos ver na África países também pequenos, com poucos habitantes e com muita pobreza. Então é porquê? Não tem o porquê. Existe um fator cultural que vem de anos e anos, há mais de séculos, que a Finlândia é um país organizado. E, há mais de séculos, os países africanos eram aldeias, eram tribos. Depois da colonização, segundo a história conta para nós, né? De repente tinha uma coisa diferente, a gente não sabe. Mas o que a gente vê na história eram tribos que, depois da colonização, começam a se organizar como Estado, como cidade, como nação. Nós temos que entender que onde você vai reencarnar, o que você vai levar para lá, como você vai se comportar dentro daquela sociedade. Se a gente não entender isso, a gente vai dar murro em ponta de faca. A gente, na Finlândia não tem dor, é muito bom, muito feliz reencarnar lá. Tem certeza? Mas você tem disciplina para aceitar as regras de lá, senão pode ser entediante reencarnar lá. Entenderam? Aí você tem bondade suficiente para reencarnar na África e ajudar a África a progredir e evoluir? Senão também você não vai poder reencarnar lá. Aí você vai ter que ir para onde? Para outro planeta, onde você reencarnar no lugar X e Y, vai ser chicotada do mesmo jeito, vai apanhar e sofrer do mesmo jeito. Apanhar, que eu digo, passar por expiações e provações dolorosas. Então, é importante nós entendermos que nós temos que visualizar a nossa condição íntima para a gente estar num país X, Y ou Z, aceitando as regras e impulsionando o progresso. Porque senão vai achar, mas ali só tem espírito ruim, lá só tem espírito ruim. Não. Todo local vai ter espíritos bons e espíritos ruins. Assim como tem na Finlândia espíritos ruins, portanto tem cadeia, tem lei, tem na África também, do mesmo jeito. Nós temos que aprender a viver o Evangelho no coração, nos nossos sentimentos. Os problemas sociais na Terra, em qualquer país você vai encontrar. Então a encarnação menos dolorosa não é estar lá num país muito organizado. E também não é também estar na África com um país pouco organizado. Nós temos que estar consciente da nossa individualidade,
consciente da nossa necessidade de melhorar no país A, B ou C. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar meu raciocínio, entender minha ideia de que não é onde você está que você vai ser mais ou menos evoluído. É a sua condição íntima e o seu comportamento dentro daquele país. Assim também, uma outra situação importante, se os seus fluidos foram muito pesados, você vai precisar de corpos fortes para receber você. Em um país muito frio, doença crônica, não vai sobreviver pessoas com doenças crônicas, são poucos. Aí nos países tropicais vai estar cheio de pessoas com problemas de doenças crônicas. Entendendo isso, nós vamos entender que o processo kármico e os processos de depuração do espírito estão interagindo. O clima vai ajudar ou vai atrapalhar certas situações. E também tem aqueles espíritos que vão encarnar aqui, ali ou lá, simplesmente porque eles precisam passar por uma prova tal qual tem aquele local. Dá para fazer um seminário, dá para a gente falar aqui o dia inteirinho sobre o assunto e não vamos fechar o assunto. Não quero entrar aqui na polêmica de nascer com problema físico, problema mental, que aí é uma outra história, uma outra abordagem que nem todo público vai entender, vai aceitar. Nós temos que colocar, até o exemplo que eu dei, já tem certas pessoas que não vão querer entender. Tudo bem, mas tentamos ser claros para que as pessoas entendam que a condição íntima de cada um é que vai definir se você está na encarnação dolorosa ou se você está na encarnação satisfatória, que está fazendo bem, está construindo bem. O livro Céu e Inferno tem muitos exemplos dessas situações. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal razão que lhe parece natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Já falamos bastante sobre isso aqui. Então, a gente acha sempre as possibilidades de usufruir das coisas materiais, dos benefícios das coisas materiais, e muitas das vezes, nesse raciocínio, perdemos as coisas espirituais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever e, desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Quanto maior o seu entendimento, mais inexpressivos se tornam os sofrimentos terrenos. Chico Xavier levou uma vida extremamente simples, humilde, recebia um salário que dava para ele sobreviver e doou todo o seu trabalho, todos os seus livros, são mais de 400 livros, todos dedicados ao próximo, para ajudar o próximo. E a gente vê, às vezes, outras pessoas que fazem de tudo para conquistar fortunas e mesmo deixando os outros na miséria, na fome, no sofrimento. O equilíbrio das coisas são importantes. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. E às vezes a pessoa, achando que vai se curar, acaba se envenenando. Você tem que saber escolher o remédio. Tem que saber escolher que linha de pensamento vai levar você a ter verdadeiramente uma cura melhor. Isso aí, certo? Então, na hora de você escolher sua reencarnação, você tem que saber qual o tamanho da cruz que você aguenta carregar. E os teus protetores saberão te dar bons nortes para que você não pegue uma cruz pesada demais e nem uma leve demais. E ao chegar aqui, fique atento no seu daio da intuição para que você siga com caminhos mais condizentes com o seu processo evolutivo. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu não sou preparado ainda para isso, só daqui umas 3 encarnações. Onde serão essas 3 encarnações? Talvez, se você fizesse pelo menos 10% a mais, você garantiria mais uma encarnação aqui. Mas você não quer fazer nem 5, você vai para outro planeta inferior a esse. Não é isso que a gente está vendo? Se formos negligentes, não fizermos nada para evoluir, vamos para planetas mais infelizes, porque fomos reprovados, não dá para ficar aqui. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido, não procura trilhar a estrada florida. Conhece os perigos
a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória, se lograr bom êxito. Hoje não é descobrir um país. Hoje as pessoas querem descobrir um programa de computador que facilite a vida das pessoas, que a isso ali vai dar grande renda, grande fortuna. Viram que até isso mudou em menos de 150 anos? Antes as pessoas queriam descobrir um país, uma ilha, uma terra distante. E agora você tem que trabalhar, estudar, aperfeiçoar seus conhecimentos, quebrar a cabeça para montar um programa para você ganhar um bom dinheiro. Quem é da área da computação. E assim vai, cada profissão tem suas características. A doutrina da liberdade, que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer, deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los. Quando nós estamos encarnados, nós somos perigosos. Uma pessoa muito rica, cada vez mais rico, se torna uma das pessoas mais poderosas financeiramente do mundo. E o que ele vai fazer com esse dinheiro? Se ele não tiver evangelização no seu coração, se ele não tiver bons sentimentos, ele vai patrocinar o que não deve. E vai encontrar gente para pedir esse patrocínio, vai convencê-lo a fazer esse patrocínio. Agora, aqueles que estão voltados para o bem, eles vão procurar fazer o bem. Trabalhar para ajudar as pessoas a saírem da miséria, a se corrigirem, a se aperfeiçoar nos seus países. Então, hoje eu li uma mensagem nas mídias sociais que dizia que um ex-presidente manda uma mensagem para um presidente de um país falando: o país X investiu suas fortunas em desenvolvimento. E o que nós investimos nossas fortunas? E fazia essa reflexão. Então, um progrediu, cresceu, aperfeiçoou, e o outro, podemos dizer até que retroagiu. Por isso, a importância de evangelizar nossa mente para conscientizarmos a nossa consciência e entendermos a oportunidade de fazer o bem. Isso é um dever de cada um de nós. Tem um provérbio budista que diz que estudar e praticar as leis de Deus é uma obrigação de todo aquele que quer alcançar a sua libertação. Quem foge de Deus, foge da própria libertação e, pelo contrário, cria cadeias e cadeias que o prendem aos mundos das coisas difíceis e complicadas. Então o ateu vai ter muita dificuldade. Tem ateu que faz o bem, nós estamos falando de fazer o bem e fazer o mal. E às vezes a religião é apenas um rótulo que a pessoa usa para se esconder das suas mazelas. Portanto, toda cautela nós temos que ter e fazer uma autoanálise. Estou seguindo realmente o Evangelho? As minhas provas estão sendo construtivas para que o bem estabeleça na humanidade? Eis a grande questão. Divisa a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência vem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. A pessoa chega e fala assim: eu sou o homem mais rico do mundo. Aí chega no mundo espiritual, está lá a ficha de crimes cometidos. Fala: olha aqui, você cometeu todos esses crimes. É só uma suposição, tá, gente? E essas bondades aqui, todos que você poderia fazer. E você não fez. Ou também pode ser o contrário. Uma pessoa muito pobre chega lá, comete muito crime e deixou de fazer bondade. E vice-versa. Também vai encontrar um muito rico que fez muitas bondades e deixou de cometer crimes. E existe um muito pobre que cometeu muitas bondades e deixou de cometer crimes. Aqui nós temos que refletir o que eu estou fazendo por mim mesmo. E para eu fazer por mim mesmo, eu tenho que ajudar o próximo. Daí, os se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que a alcancem mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe, e precisamente para chegar a fruí-la é que trata de se melhorar. Para nos tornarmos melhores, nós temos que vislumbrar
uma vida melhor, entendermos que a nossa próxima existência pode ser muito melhor do que essa e trabalharmos para assim fazermos. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor futuro? Se você quer esse melhor futuro, como você vai agir? Como você vai trabalhar aqui agora? Agora preste atenção. Você quer o melhor futuro espiritual, o melhor futuro material ou o melhor futuro espiritual e material? O ponto de equilíbrio é a grande jogada. O ponto de equilíbrio é a meta que nós devemos procurar nortear nossos passos. O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que se afronta nos não menores perigos, por amor da ciência ou do seu próprio interesse, que fazem também eles se não sujeitar-se a provas voluntárias de que lhes advirão honras e proveito, se não sucumbirem. André Luiz conta a história de uns pilotos de aviões, foram vários, que testavam os caças. E eles morreram no voo de teste. O avião ia decolar, tinha um detalhe que eles erravam e caíam. Até que descobriram que tinha que botar um compensador nos flaps e no aileron, caiu vários aviões e vários pilotos que iam fazer a primeira prova morriam. E num dos livros, se não me engano, Missionários da Luz, o André Luiz relata-nos que aqueles espíritos passaram por esta expiação o Hebreus da vida eterna. O livro eu não vou saber, o importante é a história. Eles passaram por aquela expiação porque eles deviam perante a justiça divina e precisavam ser promovidos no plano espiritual. Então a morte, aqui na Terra, tem uma conotação. Para o mundo espiritual, ela é sempre um resgate. Lembre-se que o gênero de morte é escolhido por nós, ou pelos nossos protetores, e a gente não fica sabendo para não sofrermos muito aqui na Terra. A que se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também dados provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram? E aí a gente vê quantos jovens, não, eu tenho que ir para o futebol, eu tenho que ir para o barzinho, eu tenho que ir para a festa, eu tenho que ir para a balada, e o outro está lá estudando. Aquele que ficou estudando, passa num concurso, tem um bom emprego, compra um carro bonito, e aí o outro fica com inveja. Aí começa a desenvolver uma série de complexo íntimo, porque ele não lutou e o outro correu atrás. A escolha de cada um. Se assim no concurso público, imagine, ou qualquer concurso que você queira passar, imagine nos aspectos espirituais da vida. Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, uma cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam, em ponto pequeno, todas as peripécias da outra. Passamos aqui as provações que o mundo espiritual também passa. Nós temos que ser inteligentes, não temos preconceitos no caso de estudar a ciência, para descobrirmos as saídas mais práticas. E assim vale para a área da saúde. Tentam sofisticar muitas coisas e as coisas vão se complicando. E a homeopatia tão simples resolve coisas tão complicadas de forma muito prática, muito simples e muito objetiva e eficaz. Portanto, temos que saber como estudar, o que estudar, porque às vezes passaremos aqui na Terra uma encarnação inteira, estudando, mas eu costumo dizer, estudando motor de Fusca para montar um computador. Não vai dar certo. Temos que saber, você vai montar um motor de Fusca ou um computador, então o que você vai estudar? Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas um incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que
o conduza à felicidade eterna? O que você escolheu aqui na Terra? Como você está caminhando aqui na Terra? No nosso livro, Conteúdos Transcendentes, você vai encontrar muitas respostas para você mesmo, para você se observar intimamente. Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam. Ou os meninos gulosos, a quem se interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. E é interessante que a gente, quando é criança, começa a pedir as coisas dos nossos pais, eles falam assim: eu não tenho dinheiro para comprar isso, não tenho dinheiro para comprar aquilo. Até mesmo para a nossa própria educação. Às vezes não tem mesmo, às vezes é para a nossa educação. E a gente logo pensa: eu quero ter uma fábrica desse doce para eu comer muito doce. Só que se você tiver uma fábrica de doce, você não vai comer muito doce, você vai enfarar, vai te fazer mal. Você tem que ter uma boa dieta, um bom equilíbrio na sua alimentação. Da mesma forma, à medida que o espírito amadurece, ele vai saber que comer muito doce faz mal. Ou seja, muita facilidade na sua vida pode complicar a sua evolução espiritual. E cada um sabe a força que tem, cada um sabe as tendências e principalmente os amigos espirituais que irão caminhar com ele aqui na Terra para ele seguir o caminho A, B ou C. Se vocês, no dia que vocês se conhecerem a si mesmo, vocês vão falar assim: graças a Deus eu tenho esta vida, dessa forma simples, para eu me complicar menos. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com uma vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. E é interessante. Sob neblina, use luz baixa. Você não pode quebrar a regra. Se as situações estão muito tensas, muito complicadas, dobre sua atenção, reduza sua velocidade e siga as regras da estrada. Não é assim no trânsito? Na vida é a mesma coisa. Você vai entrar num vale sombrio de dores e sofrimentos? Quanto mais prudente você for, quanto mais você se evangelizar, menos vulnerável a cair nas armadilhas você ficará. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Denzeleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu a crista da serrania. Quando você chega no topo de uma montanha, você tem uma visão mais ampla, você tem uma visão do todo. Mas enquanto você está no vale, sua visão é limitada. Sua visão não tem os parâmetros que nós gostaríamos que tivesse. Cá embaixo no vale. Mas quando está no topo da montanha, a sua vista pode alcançar muito longe. Mas se você não tiver amor o suficiente, você não vai ver muita coisa. Porque só aquele que olha para o mundo com amor enxerga detalhes que sublimam a vida, que sublimam a visão, que sublimam a caminhada. Para o viajor, no termo da sua jornada está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Se a gente vence bem as provas, nós estamos felizes, estamos caminhando para a luz, quitamos uma parte. Se sucumbimos, ficaremos tristes, magoados, teremos que recomeçar tudo. Fiquemos atentos na nossa conduta, no nosso ponto de vista, para evangelizarmos-nos e tomarmos mais cuidado com a nossa caminhada. Dizem todos os espíritos que, na reticidade, eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato. Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nós decidimos, certo de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? E tem aqueles também que não têm como escolher uma carreira.
ela praticamente lhe é imposta pela circunstância da vida. Tudo isso faz parte das provas e expiações. E certamente os nossos protetores e mentores estiveram bem atentos na hora de afiançarem a nossa vinda à Terra. Se no nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Temos que saber planejar nossos dias, temos que saber planejar a nossa caminhada, a nossa existência, e a construir e reconstruir a nossa caminhada para a luz. Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais? Senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira. Nossos dias aqui na Terra têm suas tribulações, têm suas tensões, seus medos, suas coragens. Mas temos todos nós o compromisso com a eternidade. Questão 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que, como espírito livre, quase sempre ver as coisas de modo diferente. Então a gente está aqui e fala assim, na minha próxima encarnação quero ser um grande empresário. Aí quando você chega lá no plano espiritual, eles vão olhar a sua ficha de trabalho nas suas encarnações anteriores e nesta vida também. Aí está lá, sempre sonegou imposto. Você não vai poder ser um empresário. Não gostava de pobre, não vai poder ser um empresário. Então nós temos que prestar muita atenção como nós lidamos conosco aqui. Porque presta atenção, quanto mais a Terra vai evoluindo, mais responsabilidade social tem as autoridades. O que Jesus diz para o menino rico? Vá, venda tudo o que tem, vem e siga-me. Como ele era muito rico, ele desistiu, não quis. Veio a falecer, segundo as crônicas de Humberto de Campos, a biografia do Miramês. Ele morre no dia seguinte, na corrida de biga, e ficou sem riqueza e ficou sem o reino de Deus. Então nós temos que prestar atenção, porque a Bíblia e a doutrina espírita vai nos esclarecendo sem nos afrontar. E nós temos que tomar consciência com o próximo. Quando Zaqueu mostra para Jesus que ele ia compartilhar a sua riqueza com os pobres, aí Jesus mostra que ele era um cidadão de verdade, uma pessoa que cumpria bem os seus deveres. Então, cada um de nós temos que prestar atenção nos detalhes. O que você quer ser? Então, vai lá. O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Intenção, não é o desejo, não, é a intenção. Você quer ser um empresário para quê? Então nós temos que começar a pensar. E quando a gente chega no plano espiritual como espírito livre, nós começamos então a entender que tem algo diferente, que tem algo que nós precisamos nos alertar. O espírito por si só é que faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria e lhe serve de habitação. Então, quando nós estamos aqui, nós saímos do corpo em desdobramento à noite e começamos a alimentar nossas ideias. Mas o que eu estou procurando mostrar é como você se conduz aqui para você conquistar lá na frente. Porque se você for fiel nas pequenas coisas, muitas outras se darão. Lembra dos talentos? Um ganhou 10 mil, outro ganhou 1.000 e outro 2.000. O que ganhou 10 mil trabalhou para produzir mais. E produziu e mostrou que tinha conquistado. E quem ganhou 1 só ficou ali. Mas eu enterrei. Aí vem as nossas responsabilidades, nossas características éticas e morais, como nós lidamos com as nossas adversidades. Tudo isso vai fazer com que
nós tenhamos condições de escolher. Lembra, a escolha que nós fazemos na próxima vida não é aquela que eu falo que quero ser, não. É o que a minha conduta condiz para aquilo que eu precisarei ser. Você está escolhendo, aí você é fortão, aí passa por uma pessoa mais fraca na rua, bate nela. Aí chega numa festa, começa a trocar empurrão com os mais fracos que você. Na próxima vida você vai vir fraquinho. E pela lei do retorno, você vai encontrar pessoas que vão te, pegar. Entendam? A escolha. Você escolhe o seu destino de acordo com as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Então vamos prestar atenção. Você escolhe com as suas ações. Não é porque você falou, eu quero. Vamos devagar. Letra A. Não é decerto como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas. Será? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Para ser dono de uma grande empresa, para ser o gerente de uma grande multinacional, você vai ter muita responsabilidade. Para a gente não citar nomes de empresas, então vamos citar as Forças Armadas. Aquela criança que está ali brincando lá com os colegas dele, jogando bola, participando das vidas diárias, talvez ele não tenha nem noção que um dia vai ser um tenente brigadeiro para comandar toda a Força Aérea Brasileira. Ou um general de exército, ou um almirante. Então, ele escolheu, antes de reencarnar, estar naquela posição? Talvez sim. Vamos colocar o talvez, com condicional. Quanto mais bem preparado ele for desde a infância para respeitar, lá ele vai saber respeitar. Mas dentro dos colégios militares, tem uma educação que mostra que você tem que seguir regras, tem que cumprir regras. E tem que fazer cumprir as regras. Então tem um conjunto de leis e um conjunto de ações que leva o conjunto a funcionar automaticamente. E um fator interessante, que as pessoas que estudam gerências, ciências administrativas, é que eles olham para os quartéis e falam assim, como que tudo funciona? Então tem aquela escala de quem cobra de quem e tudo funciona. Então tem uma regra e tem uma energia no ambiente que leva as coisas a funcionarem, a caminharem. Aqueles que chegaram lá no topo, eles têm mais responsabilidade. Muita responsabilidade. Se falharem, quer dizer que na próxima encarnação eles vão estar na mesma condição? Talvez sim, talvez não. Mas nós temos que parar para pensar que quanto mais responsabilidade você tem, quanto mais você vai ser cobrado pela própria consciência e por aqueles que gerenciam sua vida. Certo? Então, para você estar naquela posição, hoje você tem que saber cumprir regras. Você tem que adequar o teu espírito a seguir um caminho de disciplina. E a gente observa o quê? Muitos entram, eu quero ser piloto, aí entra, chega lá na AFA, começa a estudar, tem muitas regras, eles saem. Dá para mim isso aqui? Não dá para mim não. Cobrança demais. E volta para casa. Certo? E assim, qualquer outra escola militar tem esse fator. E tem aqueles que se sujeitam às regras, respeitam as regras e vão até o final. E tem aqueles que vão ficando para o caminho, por uma série de fatores. Não conseguem promoção, por esse ou aquele motivo. Fazem outros concursos, por esse ou aquele motivo. Então, não tem um destino definido. Mas tem uma responsabilidade a partir do momento que você entra no barco, você tem que remar. Senão, a correnteza te leva. E aí, nós temos que saber conduzir bem a nossa vida aqui para termos os nossos bens, seja ser dono de uma grande empresa, ou ser gerente de uma grande empresa, porque as Forças Armadas lidam com milhões e milhões de dólares.
você tem que gerenciar tudo isso, tem responsabilidade. E se tem responsabilidade, tem que ser um espírito preparado para estar ali. Ele foi tanto preparado, teoricamente foi preparado no mundo espiritual e aqui no mundo físico, porque as escolas os prepararam. Então as escolas aqui vão ser muito importantes para definir o nosso caminhar para o nosso futuro, para nossas próximas existências. Vocês veem que o processo é todo um processo de elaboração do caráter humano. Se no meio do caminho falhar, falha lá na frente. Temos que entender a grandeza da estrutura. E aí, o espírito está lá, ele vai saber. Muitos deles vão ter prazer em gozar daquela posição. Eu sou da graduação do posto X, Y, Z. Tem aquele impacto dentro da sociedade quando a pessoa chega, dizendo ser um oficial das Forças Armadas ou um gerente de uma grande empresa. E tem também aqueles que vão para experimentar as vicissitudes da responsabilidade, do trabalho que eles têm que fazer. Nem sempre eles vão poder conversar abertamente com qualquer um. Tem assuntos que têm que ser reservados. Então tem uma série de regras que você pode cair em si mesmo. Então todos nós temos que ter muita responsabilidade. Já pararam para pensar no tamanho da responsabilidade do ministro da Saúde? Certo? Então existem muitas responsabilidades a serem postas nas mãos de A, B ou C. E nós que estamos na retaguarda, temos que colaborar. Assim como a gente citou os oficiais que chegam ao topo da carreira, mas para eles chegarem lá, tiveram os soldados, os cabos, os sargentos, os tenentes, os coronéis, que todos fizeram parte de um processo para que tudo funcionasse. Porquanto a doutrina espírita mostra que nós temos que viver em sociedade e o contato social para evoluirmos é muito maior do que a gente imagina. É um conjunto de responsabilidades que todos nós estamos imbuídos. Porque se um subordinado falha, dependendo da falha dele, compromete quem está lá na frente. Isso dentro das Forças Armadas é muito mais complicado ainda. E dentro de uma empresa que tiver muita responsabilidade num processo de fabricação de algum equipamento de extrema importância, também tem muita responsabilidade. A responsabilidade vai estar em todos nós. A diferença é quem vai responder primeiro por uma falha na responsabilidade. Então, eu quero ser um grande empresário na próxima encarnação. O que você está fazendo hoje para se preparar intimamente para você poder conquistar o direito de ser um grande empresário? Aí você fala, não, nesta vida mesmo é você. Eu vou lutar, eu vou procurar aprender, vou procurar gerenciar. Aí você vai. Mas se você trapacear na próxima, você vem com as limitações que você não vai conseguir ser um grande empresário. Não trapaceie, porque a lei de responsabilidade está escrita na consciência e nós vamos ser pegos pela nossa própria consciência. A nossa consciência é o advogado e o promotor, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela tenta nos defender, ela nos acusa. E sem o corpo físico, ela só nos acusa. Os mentirosos não vão conseguir continuar mentindo no mundo espiritual. Ah, mas existe espírito mentiroso? Existe. Mas na hora que você faz uma oração, ele dá linha, ele vai embora, porque ele sabe que a oração faz com que ele tome consciência. O hábito de orar nos previne de muitos problemas. Dá um seminário, não dá? Vamos para frente. Questão 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem.
O importante que a doutrina espírita traz para a gente é que ela mostra para nós outros ângulos. Outros ângulos. Então vamos ver. Opa. As provas são materiais. Ele está se referindo. Então, se a pessoa está doente, se ela está saudável, se ela é rica, se ela é pobre, se ela está na miséria ou na abundância, seria uma prova material. Agora, tem outros, conforme ele vai se elevando, para ele atingir a perfeição, ele não sofre essas provas materiais. Ele passa a ter deveres. Aí vamos pegar um professor de universidade. Ele vai ensinar aqueles alunos a serem bons profissionais, a terem responsabilidade pelo que eles vão fazer. Aí, o professor chega, vamos falar só fuma, chega na sala com um cigarrão fumando. Ele está dando um bom exemplo? Oferece um cigarro para o aluno, ele está dando um bom exemplo? Todos nós temos que começar a pensar de uma forma muito diferente quando a gente está estudando a doutrina espírita. Porque não adianta eu chegar aqui para vocês e falar assim, não, porque você trabalhando numa universidade é um grande prazer para o espírito. Eu estarei sendo falso. É prazer, mas tem responsabilidade. Que é uma outra responsabilidade? Dirigir um caminhão. Você pega uma carreta com 40 toneladas e sai com ela na estrada. Aí tem aqueles carrinhos tipo K, Fusca, Uno. Aí você está numa reta plana, aquelas 40 toneladas estão a 120 km por hora. Já está errado, porque ela poderia andar no máximo a 80. Com raríssimas estradas a 100. Aí o cara esqueceu, vamos botar que ele distraiu ali no pedal e 120. Aí ele olha lá na frente, ele tem que mudar de faixa. Ele olha no retrovisor assim, é só um Fusca. Olha a responsabilidade. Certo? Se você perguntar para todos os caminhoneiros se eles querem mudar de profissão, eles não querem, eles gostam daquilo ali. Mas é uma enorme responsabilidade dirigir aquela máquina com 40 toneladas numa estrada. E eu citei um fato que raramente acontece, porque um caminhão com 40 toneladas dificilmente vai chegar a 120 km por hora. Mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. E espero que todos os caminhoneiros não façam isso. Respeitem as vidas e entendam as suas responsabilidades. Ok? Então nós pegamos dois pontos de responsabilidade diferentes, mas são muito importantes. Questão 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? E aí? Ele vai ser eficiente naquele trabalho? Ela vai ser boa para ele crescer? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Não confirma tudo que nós falamos anteriormente? Se você entender que você tem responsabilidade, você vai fazer bem o seu serviço. Você vai cumprir bem o seu dever. Você vai edificar bem o seu trabalho. Temos que saber conduzir nossa vida aqui bem, agir bem e com toda a responsabilidade possível para edificarmos as forças do bem em nossas vidas. Questão 270. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta. Por tudo que já foi falado antes, já fica relativamente claro o porquê que a pessoa escolheu. Pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Tudo que foi dito já está dentro do princípio estabelecido
para entendermos que a pessoa busca aquela profissão porque já está preparado no plano espiritual. Talvez já tenha exercido ela antes e talvez foi no plano espiritual preparado para isso. Mas nós temos uma história de uma pessoa que queria ser médico. E ele queria ser médico, ele fez vestibular, e fez vestibular, e fez vestibular. Fez 7 vestibulares. Já estava com 26 anos e não havia passado. E aí ele resolveu ser espírita depois desse tempo, porque ele queria uma explicação dos espíritos, por que eu não posso fazer medicina. E aí ele começou a frequentar uma casa espírita, e as pessoas olhavam assim para ele toda hora ele perguntava. E um dia foi permitido que ele participasse da reunião mediúnica, e então um espírito disse para ele: olha, você foi médico em 3 encarnações seguidas para trás. Todas elas você foi desastroso, você errou demais. Nessa você não vai ser médico, em hipótese alguma. E aí ele fez para odontologia e passou. Mas passou com uma outra consciência, com uma outra ideia. E passou a ser um espírita praticante, dedicado àquilo, dali para frente. Porque ele tinha que se vigiar constantemente, estar sempre se monitorando, os espíritos cobrando dele determinadas posturas, porque ele tinha errado lá atrás. Por isso que a gente fala, responsabilidade com aquilo que a gente escolhe. Portanto, ele mesmo querendo ser, tinha uma barreira para não conseguir. Porque às vezes a gente quer, mas a barreira não deixa que a pessoa consiga. Eu tenho um amigo que ele queria ser jogador de futebol. Ele treinava. Quando ele estava em plena forma, dava estiramento na coxa. Aí tinha que ficar um tempão refazendo, um tempão de repouso para melhorar. Nem sempre tinha paciência de ficar. Aí quando ficava beleza, um estiramento na coxa. E assim foi. E quando a gente começou a estudar terapias naturais, fomos ver leitura corporal. O estiramento na parte frontal da coxa é porque você não sabe lidar com o seu passado. Você não sabe para onde você vai caminhar aqui na Terra. Ou seja, se ele fosse ser jogador de futebol, ele ia cometer muitos erros, por causa desse conjunto de ações que ele tinha com relação ao passado. Então, querer nem sempre quer dizer conseguir. Fiquemos atentos se aquilo que a gente quer é realmente aquilo que nós vamos conseguir. Questão 271. Estudando na reticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores aos destes. Tem uma ilha que pertence à Índia, fica entre a Índia e a Indonésia, eu não me lembro o nome da ilha agora, e as pessoas que vivem lá são muito primitivos. E tudo que tentar se aproximar da ilha, eles atacam ferozmente. E eles ficam lá, andando lá em volta, e todas as pessoas que tentavam se aproximar, aí levaram um barco cheio de banana, manga, coco, e mais algumas coisas que eles gostavam, alguns peixes que pegaram ali, levaram o barco até uma certa distância, deixaram onde eles pudessem pegar e se afastaram. Aí eles foram lá pegar a comida. Aí a pessoa tentou se aproximar com outro barco. Eles jogaram os tacapes para matar. E aí eles tiveram que se afastar. E hoje é proibido. A Índia colocou uma proibição para as pessoas não se aproximarem daquela ilha, deixá-los seguir o seu caminho do jeito que eles estão, porque não vai adiantar. Então, ali no meio daqueles espíritos, vai nascer espíritos daquele naipe. Então, uma pessoa muito agressiva, muito egoísta, pode nascer lá, certo? E aí não tem uma matéria que nós vimos de uma ilha também lá das Polinésias, em que tinha uma festa, e ali vinha várias tribos para aquela festa. Então, lá no dia da festa, eles se relacionavam, tudo bem, e tinha um jogo de sedução. E a pessoa tinha que saber que se a mulher ou o homem realmente estava seduzindo ele para casar, ou simplesmente para levá-lo para a tribo deles para comer. Que matavam e comiam, eram canibais. E
Uma pessoa que estava sendo entrevistada, o repórter perguntou para ele assim: você nunca pensou que o espírito dessa pessoa que você comeu pode te atacar? Ele esbugalhou um olho desse tamanho e não respondeu mais nada, ficou paralisado assim olhando. Então, nesse momento, ele tomou consciência de um fato e ele mostrou que ele não era tão primitivo assim. Porque se ele entendia que o espírito poderia atacá-lo, ele já tem mais entendimento do que muita gente que vive aqui na sociedade e não é canibal. Então nós temos que prestar atenção que o processo evolutivo coloca-nos onde precisamos para passarmos por provas e expiações segundo as nossas tendências, conforme já vimos anteriormente. Fiquemos atentos. A resposta é importante. Espíritos adiantados não nascem nesses locais. Mas se você precisar passar por uma prova, porque você não sabe se você é muito adiantado como você pensa, aí você tem que estar preparado espiritualmente para saber passar pela prova. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual e que há mundos onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Então, quando a gente retrata dessa ilha que tem lá na Índia, ou das Polinésias, das tribos que existem na Polinésia, então nós temos que ter bastante cuidado, bastante atenção, para não tomarmos certas atitudes de julgamento. Porque aqui na Terra já está bom demais. Eles já são bonzinhos. Existem ferocidades em outros planetas que nós nem imaginamos ainda. Nem é bom imaginar muito também, não. Vamos pensar nas coisas boas para que o nosso planeta fique melhor. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Tem que pensar muito sobre isso. Não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. Aí nós temos que ter muito cuidado para não fazermos julgamentos. Mas, se a pessoa é um antropófago, lá na tribo dele, e se ele reencarna numa condição onde ele tem que exercer uma profissão de correr sangue, ele fica muito feliz. Mas se você tem uma profissão de correr sangue, não quer dizer que você foi antropófago. Tem que ter quem mata o boi, tem que ter quem mata o porco, a galinha. Senão, como que o mundo vai sobreviver? Ainda dependendo da carne. Por isso, temos que ter alguns cuidados para não fazermos julgamentos. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Então, o espírito não vai dar um salto na evolução dele. Os mentores não vão permitir que um espírito extremamente agressivo reencarne em uma sociedade muito civilizada, muito organizada, a menos que alguém coloque ele lá para que ele assuma a sua responsabilidade e procure viver bem dentro daquela sociedade, aprender a viver dentro daquela sociedade, certo? Eu me lembrei aqui de uma história que aconteceu na Suécia, que foi no iníciozinho da década de 90, foi na década de 90, não sei precisar o ano certo. Eu li uma reportagem que um jovem havia matado a namorada e tirado a foto do coração dela e postado. Na época era Orkut. E lógico que ele foi preso. E uma jovem fez alguma coisa parecida, mas ainda tirou a foto mordendo o coração do namorado. É uma coisa pesada, né? Mas a gente tem que entender isso. Os dois foram presos. E chegou no presídio, eles se conheceram, começaram a namorar. E a pergunta que as pessoas, os responsáveis pelo cárcere onde eles ficavam era: eles podem ou não ter filhos? Porque eles pensavam assim: se eles têm essa ferocidade toda, como serão os filhos deles? Para nós espíritas, são
os 2 que eles mataram. Mas para quem não acredita em reencarnação, pensa de qualquer outras maneiras. Então, quando a gente fala lá nas Polinésias tem canibais, mas às vezes na sociedade extremamente organizada, educada como a Suécia, tem pessoas que extravasam a ferocidade que nos assusta. Certo? Nós citamos a Suécia, que é aquele tido como um modelo de civilização para algumas pessoas. Lógico, tem seus defeitos, cada um tem seu ponto de vista. Mas é um país muito bem organizado, muito bem estruturado socialmente. E se tem essa ferocidade lá, então existe a possibilidade de espíritos passarem por uma prova dentro de uma comunidade mais civilizada. Mas ele pode não resistir a essa prova. Esse é o grande X da questão que nós temos que procurar entender quando falamos em evolução de espíritos e reencarnação de espíritos. Da mesma forma, entre os índios, certamente reencarna muitos guerreiros japoneses para ficarem fora da sociedade e dentro de comunidades onde eles vão aprender a lidar com a natureza, conviver com certas dificuldades, várias adversidades, ajudando aquela tribo a se melhorar e melhorando-se intimamente também. Vietnamitas, chineses, precisam de passar por ali. Por que eu estou citando essas raças entre os indígenas? Pela semelhança física, mas logicamente que pode ser de qualquer outro lugar. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mostra-nos que os primeiros escravos que vieram para o Brasil eram alemães e dinamarqueses, reencarnados na África. Leiam lá Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que está lá. Aí a gente vê muitos alemães e dinamarqueses vindo ao Brasil e se apaixonando pelas brasileiras ou pelos brasileiros. São reencontros de almas. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Porque os privaria Deus dos fatores concedidos aos outros homens? Sem a reencarnação, qual o sentido? Daqueles que vivem em extrema pobreza, extrema miséria, extremo sofrimento, daqueles que vivem em extrema bonança, qual o sentido para cada um deles? Questão 272. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Acabamos de dar o exemplo ali atrás, né? Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas, nesse caso, ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. No caso desse casal, não podemos nem afirmar que eles foram canibais em outras vidas. Nós não sabemos as dores que passaram para tomar aquela atitude extrema. Mas, perante os olhos da sociedade, eles cometeram um grande crime, foram muito bárbaros no crime que cometeram e pegaram prisão perpétua. Certo? Então, eles falharam. Vamos dizer que eles foram espíritos que vieram de planetas ou de civilizações muito agressivas, muito violentas, e eles sucumbiram. Tudo bem, mas eles estão se educando, porque dentro do presídio agora eles têm que seguir regras e são monitorados, são vigiados, para que eles possam passar ali a sua vida se autoeducando. E, logicamente, que a sabedoria da espiritualidade superior os colocou lá porque eles precisavam passar por esse processo educativo. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio, e com isto talvez até ganhem. Se eles voltam depois de uma experiência dessa, eles se modificam. Uma outra coisa que me ocorreu aqui, não tem muito tempo, foi relatado que um casal de alemães passeando por uma ilha lá do Pacífico foram comidos pelos canibais. Segundo a matéria que eu li, o governo alemão mandou mais 2 casais lá, que eram soldados, e mandou um aviso: se vocês os comerem, nós viremos com um exército cheio de os tanques necessários e iremos acertar as contas com vocês.
Eles andaram, passearam lá nas cachoeiras, conviveram com eles e ninguém teve a coragem de comê-los. Não existe uma certa, como dizer, covardia no que eles fazem. Porque na hora que eles foram avisados que se eles comessem aqueles 4, eles iriam acertar a conta com o exército alemão, segundo a matéria que eu li, tá, gente? Eles ficaram bonzinhos, não fizeram nada com aqueles 4 que andaram lá, e corajosos os 4, né? Andaram lá à vontade, conviveram com eles, foi até nas aldeias deles, passeando, e foram muito bem tratados e respeitados. Então nós temos que prestar atenção também, porque às vezes eles estão naquelas condições, porque a gente, deixa pra lá, são canibais mesmo. Mas às vezes é responsabilidade das autoridades dar disciplinamento para eles. Se vocês fizerem isso, vocês vão responder criminalmente. Será que eles vão querer fazer? Então nós temos que pensar melhor até onde nós devemos ser complacentes com a cultura deles, ou até onde a gente tem que mostrar para eles que eles têm que pararem com aquela crueldade. E aí, logicamente, que não vai agir de violência, vai agir de mostrar a coerência e a responsabilidade pelos atos de cada um, no limite daquilo que eles consigam entender. Senão as pessoas vão achar que tem que sair prendendo todos eles, aí vai dar problema muito grande. Mas conscientizar, tem que conscientizar. Questão 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne, por exemplo, uma raça de selvagens? Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para com seus escravos, poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Então, cuidado com a forma com que você age. Vocês observam, se vocês estão acompanhando nosso estudo desde o início, que a gente faz a colocação lá atrás e tudo vem se confirmando aqui na frente. Certo? Ou seja, a doutrina espírita, simplesmente o Livro dos Espíritos, ele traz para nós esclarecimentos fundamentais para a nossa evolução, para a nossa conduta. É importante estudar o Livro dos Espíritos. Que em certa época exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Rochester, pela mediunidade de Vera Kranovskaya, e Mariluza Moreira Vasconcelos, pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga, eles têm uma série de livros que mostram que as grandes autoridades romanas depois nasciam como subordinados. E Rochester conta em um episódio dos seus livros, o imperador Tibério reencarna também como imperador na Germânia, só que aquela região é conquistada pelos romanos e ele volta como escravo para Roma. E ele vai ser escravo exatamente das pessoas que, quando ele era imperador, tinham sido levados da Germânia para Roma como escravos. Hoje, aqueles germanos estavam reencarnados em Roma. E aí, ele passa maus bocados com aquela que ele mais abusou durante o tempo que ele estava no poder. Então, todos nós, se abusarmos do nosso poder, se abusarmos do cargo que nós temos, vamos passar pela expiação de estar na condição de subordinado em outras existências. Então, todos nós temos que começar a pensar e repensar a nossa conduta, as nossas ações e a forma com que conduzimos as nossas vidas aqui, porque tem consequências. Porque foi imperador, vai ser sempre numa posição de destaque? De jeito nenhum. A maioria deles depois passam pela expiação. Aliás, todos vão passar pela expiação porque falham. Agora, como é expiação, compete à espiritualidade superior fazer os julgamentos, não nós. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posições influentes para fazê-los progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Juruna, cacique Juruna, quantas coisas boas ele trouxe, quantas conquistas ele trouxe para os índios brasileiros. Era uma pessoa inteligentíssima. Foi um dos primeiros a denunciar certas situações erradas que tinha no Congresso Nacional, mostrando para o mundo que existia aquelas coisas erradas.
Então Juruna foi uma pessoa missionária, no meu entender, de trazer à tona determinadas situações que existiam ali, mas principalmente o tanto de leis que ele criou para ajudar e proteger os povos indígenas. E assim, nós vamos terminando essa nossa reflexão para que a gente possa compreender melhor. Nós vamos ver na próxima etapa as relações além-túmulo. E todos nós estamos aqui para aprendermos. Temos responsabilidades e temos compromissos.